Oi, 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 eu sou Suelen Neri, sou orientadora profissional ou vocacional. E nesse vídeo aqui hoje eu quero compartilhar com você algo mega, super, ultra ignorado no processo de decisão profissional, que é quando o jovem chega pra mim assim e fala: Seu Presidente, estou completamente perdido. Não sei para onde eu vou, de onde eu vim, quem eu sou. e a pessoa ignora e sabe o quê? O autoconhecimento. Tu acredita nisso? É uma coisa mega, ultra, super básica. Fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você pode chegar ao final dele tendo assim uma clareza muito maior sobre características que você ignora, que podem ser abraçadas, acolhidas, utilizadas no mercado de trabalho em uma determinada profissão. Esse recorte que você pode fazer sobre você pode ser pensado e encaixado em profissões que estão buscando exatamente essas características que você mais ninguém tem. Então eu vou pegar aqui a minha colinha. Estou louco. E eu quero te ajudar a extrair leite de pedra. Quando a gente está falando desse recorte da decisão profissional, que é saber da sua personalidade, quando a gente fala de autoconhecimento, não precisa você fazer testes confusos para conseguir definir aí quem você é, quais são as suas características. Mas uma coisa básica para se fazer são pequenas observações no dia a dia, como conta-gotas mesmo, que ajudam a gente a chegar nesse ponto nevrálgico central. O que eu gosto, para que eu sirvo, quais são as minhas qualidades que podem ser utilizadas no mercado de trabalho. E por que hoje? Porque era um dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, tá? Porque eu vinha pra cá. São coisas que você ouve sobre você. E o tchan dessa conversa de hoje é que são aquelas coisas negativas que as pessoas dizem a seu respeito. Aí você vai me perguntar como é que as coisas negativas podem indicar para mim alguma coisa de bom que eu posso fazer, que eu posso utilizar alguma qualidade, alguma característica, alguma virtude que eu tenho. Eu tenho certeza, sem te conhecer, que você já foi criticado por uma coisa que você faz, por um jeito seu de ser. Foi ou não foi? E se eu te dissesse que tem aí uma habilidade que você pode explorar, que você pode procurar enriquecer e trabalhar a respeito dela e olhar e colocar, pega essa característica que todo mundo não, algumas pessoas falam negativamente sobre você, e você coloca um óculos e aí você passa a enxergar essa característica com um olhar diferenciado. E essa qualidade aqui, essa característica, pode ser um shadezinho do autoconhecimento. Eu poderia também apostar com você que as críticas você consegue guardar com muito mais facilidade do que alguma coisa de boa que você ouve das pessoas. Porque as pessoas falam: nossa, você consegue desenhar bem, você é observador, ou alguma outra característica talvez faça mais batido do que a crítica que as pessoas nos fazem. Você sabe por que isso acontece? Para falar disso aqui exatamente, não sei se você já assistiu o filme Uma Linda Mulher, dependendo da sua geração, você pode não ter visto esse filme ainda. Recomendo, um filme bem legalzinho. Quando ela tá ali nos braços do carinha lá, que acaba sendo espécie de salvador dela, e eu sei que tem uma discussão feminista, mas eu não vou entrar nesse quesito aqui agora. Ela conversa com ele e fala de coisas negativas que ela ouviu sobre ela, e a fala dela é exatamente assim: Podia ser muito mais. As pessoas menosprezam você e você acredita. Eu acho que você é uma mulher muito especial e muito esperta. É mais fácil acreditar nas coisas ruins. Já percebeu? Por que isso acontece? Por que a gente grava com muito mais facilidade? Porque esse negativo é como se fosse um sinal de alerta do nosso cérebro a respeito daquilo que nós precisamos prestar atenção, porque se chamou a atenção de alguém negativamente, pode, de certa forma, o nosso cérebro faz mais ou menos esse registro, pode ameaçar a nossa existência, pode ameaçar as nossas relações, no caso. Então eu preciso prestar atenção naquilo para deixar de ser, equilibrar. É um comportamento que o nosso cérebro nos coloca em estado de alerta. Você tem isso aqui. E se uma pessoa destacou, talvez não seja algo tão bom assim. Então a gente fica prestando atenção mais naquilo. E parece também muito mais fácil de acreditar, porque nós estamos acostumados, nós somos uma cultura que traz muito a ideia da crítica, da mudança de comportamento, do limite, que tem um lado bom, mas também tem um lado que pode ser mais pernicioso. Sobre prestar atenção, a gente é desde cedo podado, cortado nos nossos comportamentos, no nosso jeito de ser. Então, nós acabamos nos acostumando a prestar mais atenção naquilo que nós não podemos ser
do que naquilo que nós devemos ser, e acaba ficando essa confusão, esse samba do crioulo doido na nossa cabeça. Mas tudo bem, a gente tá aqui para dar uma descomplicada em alguns desses pontos. Não significa que vai ser um band-aid ou um sara-coração pro resto da vida. Significa que a gente pode começar a se propor a olhar de maneira diferente, a olhar de maneira mais leve para uma característica e interpretar as falas das pessoas. E talvez a gente precise de fazer psicoterapia para trabalhar isso, e também tá tudo certo. O fato é que nós somos um apanhado de características boas e de características ruins. E eu quero te levar a perceber que todas elas precisam de um equilíbrio. Elas têm um equilíbrio. Tem os extremos e o equilíbrio. Pense aí numa linha reta. E as extremidades são o excesso ou a falta. O excesso de uma determinada característica vai representar aí um vício, que na filosofia a gente chama de vício e popularmente a gente pode chamar de um defeito. E o vício tem várias camadas para se falar a respeito dele. E do outro lado, do outro extremo, a gente tem uma espécie de excesso também, mas é o excesso de ausência. Então a gente vai chamar de maneira simples de falta. O equilíbrio seria, de fato, então, essa qualidade, a virtude, mas como uma sintonia de rádio antigo. Depois que aconteceu essa tragédia no sul do Brasil, um dos meios de comunicação que se percebeu que era bastante utilizado, foi o único que sobrou praticamente, foi o rádio. Estou falando antigo porque a gente costuma não utilizar muito, a gente usa sintonia ali no celular, que acaba sendo mais fácil, né? Põe ali uma rádio e fica. Mas às vezes também, dependendo do tipo de aparelho, a gente tem que fazer uma sintoniazinha porque fica aquele chiadinho. Então, como uma sintonia de rádio, dá pra gente sempre chegar nesse equilíbrio, mas algo que precisa ficar muito claro para nós é que nós somos seres humanos, nós somos seres de falta, e como seres de falta, como seres que têm sede de algo, a gente está sempre em busca de alguma coisa para nos suprir, e essa busca pode ocasionar esses excessos aí. Então nem sempre a gente vai fazer a nossa melhor performance em alguma coisa, e é por isso que nós precisamos de humildade, nos colocarmos na vida como seres aprendentes. Isso significa que nós estamos sempre em processo de aprendizado. E esse vídeo aqui é para você aprender sobre você nesse sentido de autoconhecimento. Então vamos para os exemplos para ajudar bastante? Pega aí essa frase que você ouve sobre você e anota. Tá? Anota pra gente conseguir colocar o óculos aqui, a lente diferenciada a respeito dela. Vamos pensar que alguém fale que uma pessoa... Aí você fala demais. Essa pessoa que fala demais, quais significações a gente tem por trás da ideia de que ela é alguém que fala demais? É alguém sociável? Isso diz de alguém que gosta de dialogar? Pensa aí. Eu sei que você pode até fazer piada com o que eu vou colocar aqui agora, mas tenta abrir os seus ouvidos e sair do âmbito da piada ou do âmbito daquilo que poderia parecer tipo total nada a ver, e vamos chegar a um ponto aqui que você vai ter uma clareza e falar, não é que tem algum borogodó aí. Tu é preguiçoso, hein? Aí, nossa, pelo amor de Deus, aí você pegou pesado, você foi demais, né? Uma pessoa preguiçosa, o que um preguiçoso tem de bom? A pessoa preguiçosa, ela tem várias questões ali que estão cercando a preguiça dela. Ninguém é preguiçoso por ser preguiçoso. Alguém permitiu, alimentou a preguiça, ou existem alguns comunicados que o cérebro dela tá fazendo para ela, que talvez ela tenha corrido demais, andado demais, se esforçado demais e agora ela precisa dar uma parada. Enfim, não importa tanto o teor ali da situação. O que importa é que as falas que as pessoas emitem a nosso respeito estão carregadas das próprias percepções que elas têm. Eu vou continuar dando exemplos aqui para você entender melhor. Mas também presta atenção para isso aqui que eu tô te dizendo. Às vezes as pessoas emitem as opiniões dela porque, no fundo, elas não sabem lidar com quem nós somos, e ao invés de elaborarem pedidos diretos, inteligentes e, a gente pode dizer, pedidos mais assertivos, sem manipulações, diretos, sem julgamentos, elaborados para que as pessoas façam aquilo que nós desejamos. Mas como nós não somos educados a nos comunicarmos de uma maneira mais eficaz, nós somos acostumados a usar esses artifícios de querer lançar flechas, dar uns cutucões ali, atingir a pessoa, porque a gente acredita que se a gente fala o negativo, a outra pessoa, então agora ela vai conseguir me ouvir. Muitas vezes é isso que os pais ou familiares, outras pessoas fazem quando estão nos comparando com alguém. Elas acreditam que ao fazer a comparação vai despertar na minha cabeça a ideia do legal,
uau, o que ele disse, agora eu vou ser como aquela pessoa. E a gente sabe que não é assim que acontece, porque a comparação gera raiva. Uma outra frase que alguém poderia dizer: você não liga pra nada, né? O que esse você não liga para nada poderia querer dizer a meu respeito? Que eu sou uma pessoa que não leva as coisas tão a ferro e fogo. Eu não sou uma pessoa que encara as situações como se elas fossem as últimas coisas. Eu não dramatizo tanto, talvez não seja uma pessoa tão emocionada. Claro que também, de novo, todos os nossos comportamentos podem esconder coisas. Se eu sou uma pessoa que não liga pra nada, isso pode ter sido um artifício de sobrevivência que eu desenvolvi, um mecanismo, um padrão, para um determinado momento da minha vida, e aí eu peguei aquele padrão e levei para todo o resto das coisas que eu faço, para meu modo de viver. Essa ideia do não ligar para nada pode simbolizar um excesso de um comportamento que eu desenvolvi por algum motivo, um momento na vida, e ele não é válido para todas as outras questões da vida. Então eu toco o botãozinho do F ali, porque no não ligar para nada, porque eu já sofri tanto, então não quero mais me preocupar com tantas coisas, e aí eu sou uma pessoa indiferente. Esse pode ser o excesso. Mas o equilíbrio, ele pode estar demonstrando o quê? Que eu sou uma pessoa que consigo, que eu dou conta de levar as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza. Eu não sou uma pessoa que dramatiza ou tão mimizenta como outros costumariam ser em determinadas circunstâncias. Percebe? Eu sei que inicialmente você pode ter os dois primeiros exemplos podem ter parecido para você algo do tipo, ai, tá de sacanagem comigo, né? Da comparação que eu falei. Por que você não é igual a tua irmã, hein? Eu ouvi isso muito de uma tia minha. Ela era, na verdade não era tia, é esposa de um tio meu. Eu ia muito pra casa desse tio na infância. E, bom, se esse vídeo um dia chegar nessa pessoa, talvez ela vai conseguir se lembrar, ou talvez ela falar que não tem fundamento. Mas fato é que as coisas que nos acontecem, ainda mais na infância, elas vêm acompanhadas de interpretações. A criança interpreta aquilo que lhe acontece, como nós continuamos até hoje fazendo. Tem um lado legal disso, a gente pode ligar o nosso desconfiômetro e fazer uma leitura do ambiente, e tem um lado extremamente negativo disso, que é a gente se acostumar a sempre interpretar aquilo que as pessoas fazem. Dependendo do nosso jeito de ser, da nossa história, a gente vai interpretar sempre pro negativo. Algumas outras pessoas vão pro lado mais inocente, interpretar sempre pro positivo, algo que alguma pessoa fez. E tem as suas complexidades, sim. Mas o ideal é que a gente elimine esses mentalismos, essas interpretações a respeito do que as outras pessoas fazem, partindo do pressuposto de que eu não leio mentes, de que nós não lemos aquilo que o outro quis dizer. Quando a gente chega na vida adulta, nós precisamos fazer o quê? Dar uma adequada, fazer uma releitura de interpretações que nos trouxeram sofrimento. Algumas coisas ficaram claras, ficaram postas, realmente foram ditas, mas também podem ser reinterpretadas da mesma forma, mesmo se elas tiverem sido ditas claramente, com todas as palavras: você é um tropeço, você é um estorvo, você deveria ter nascido morto, morta. Tem coisas tão terríveis que adultos dizem. Na fase adulta, nós precisamos da nossa vida reinterpretar, consolar essa criança que foi ferida de alguma forma, que foi afetada por uma fala de um adulto, e atualizar, que a gente chama de atualização de software para a vida adulta. Nós precisamos dar conta de entender que eu chego na vida adulta, eu não posso carregar todas essas malas de mágoas do que foi dito. Mas também esse é um assunto muito mais amplo, muito mais extenso, eu sei, mas é para te trazer a seguinte concepção. Quando alguém diz algo assim, como eu ouvi dessa tia, por que você não é igual a alguém, e talvez coisas piores, eu posso entender que hoje, na minha versão adulta, na minha atualização, na minha releitura, que aquela pessoa naquele momento não sabia lidar com a criança que eu era. Isso não é para desculpá-la, mas isso é para que eu seja livre. E entender que aquela pessoa não sabia lidar com a minha liberdade. Enquanto a minha irmã era mais quieta, era mais caseira, eu adorava estar na rua. Então eu ia para o Rio de Janeiro ali, eu sou carioca, embora não tenha crescido na cidade do Rio, eu cresci no interior do Rio de Janeiro, eu ia para a cidade do Rio, para casa dos familiares ali, eu amava estar com a galera na rua, brincar, fazia amizades, eu era livre para fazer isso, eu era muito espontânea. E como essa minha espontaneidade foi sendo tolhida, cortada, eu cresci com a dificuldade de ser eu mesma. Eu cresci com a dificuldade de encontrar a minha própria liberdade. Então, esse meu exemplo aqui não é para simplesmente ficar contando a minha história, mas é para que você também, de repente, olhe para a sua própria vida, olhe para as coisas que você viu e faça a sua própria atualização, a sua própria ressignificação. Então, quando ela disse isso para mim, o
que ela estava demonstrando? Algumas dificuldades dela, questões que diziam respeito a ela. Mas se eu ouço isso até os dias de hoje, eu posso tentar interpretar. Ou eu posso fazer a pergunta diretamente, na minha versão adulta: o que você quer dizer com ser igual ao fulano? Por que eu preciso ser? Interrogar, interpretar, duvidar, questionar, sem aceitar aquilo como se fosse algo 100% válido e que coubesse como uma carapuça na minha vida. É entender que quando eu faço uma atualização daquela circunstância, eu consigo me lembrar que eu era uma criança muito livre. Eu amava subir em árvore, brincar na rua, ficar descalça, brincar de pique-pega, ficar na rua até tarde da noite. Eu tinha esse senso. E como eu não ficava ali quietinha, talvez soasse mais trabalhoso para ela. Não era uma criança também extremamente hiperativa. Eu era uma criança normal, mas eu, diferente da minha irmã, gostava mais de estar na rua. Era mais rueira, e ela era mais caseira, ela era mais pacata. E isso até os dias de hoje. Então, eu interpreto isso. E a reinterpretação, a ressignificação tem que ter a ver com aquilo que você observa em si mesmo. Saindo desses extremos aí, ou de alguma falta, ou do excesso, e chegando: por que você não é igual à sua irmã? Igual como? O que tá faltando? O que tá sobrando em mim? Ah, não. A questão da liberdade, da espontaneidade. Outro ponto, seguindo para outro exemplo. Uma frase que eu ouvia muito também: você tem que parar de ficar só refletindo. Gente. Tudo bem que a nossa cultura não nos acostumou a pensar sobre as coisas. Já fui professora de filosofia e eu, suava a camisa para levar as pessoas, os adolescentes, a refletirem sobre alguma coisa. Porque sim, a ideia é: ai, que preguiça de pensar. Parece que às vezes pensar dói. Mas eu sou uma pessoa reflexiva. Eu gosto de pensar sobre mim, sobre as pessoas, sobre as conversas que eu tenho, sobre o que eu tô sentindo, sobre o que tá se passando. Claro que para algumas pessoas pode soar extremamente cansativo. E tá tudo certo. Cada um tem uma qualidade, uma característica que lhe pertence. Mas quando a pessoa faz essa crítica, eu poderia, e inicialmente eu ficava extremamente deprimida, triste. Meu Deus, sou reflexiva. Ai, como eu sou assim, gente? Por que eu sou desse jeito? Praticamente me balançando ali, tentando, sofrendo. E com o tempo, eu fui adquirindo mais músculos emocionais, e aí eu me tornei capaz de bater de frente com as pessoas, ou colocar um limite e dizer assim: sou mesmo. Sou mesmo, pessoa flexível, eu gosto dessa qualidade em mim. Eu posso admirar essa qualidade em mim. Eu acho maravilhoso ser uma pessoa que pensa sobre as coisas. E claro, também posso ir para um excesso. Algumas vezes também eu posso tender à falta. Sou um ser humano. Mas em geral, o que isso diz sobre mim? Que, cara, eu sou uma pessoa que tende a pensar antes de agir, que eu não sou tão impulsiva. Olha quantas coisas a gente pode elaborar a respeito de uma fala. Um outro exemplo: você vir querendo se aparecer, né? Você fica aí querendo gravar vídeo, você quer apresentar um trabalho, você quer sempre ser a pessoa que tá na frente. Aí um tomzinho, tá vendo? Aquele tomzinho assim de intriga, a pessoa já querendo colocar um fogo no parquinho, uma característica sua, meio que trazer como se fosse negativo para logo você se recolher suas coisas e ficar ali igual talvez a pessoa que está te dizendo, porque talvez a fala dela seja um comparado com ela mesma, com aquilo que ela queria dar conta e que ela não dá conta. Então, ela vai e te ataca. Você sempre querendo se aparecer. O que isso pode dizer sobre você? Que você é uma pessoa que gosta, assim, de falar em público. Que você é uma pessoa que tem uma boa capacidade de comunicação, uma boa oratória, e isso pode ser explorado. O que é que você ouve aí? É uma fala parecida com essa? De repente você pode começar a trabalhar de que forma, fazer o quê? Investir no quê em si mesmo? Outra, você é muito sensívelzinho, né? Ai, pelo amor de Deus, no cabelo que eu nem tenho. Amor de Deus. O que o ser sensível pode estar querendo dizer? De repente você é uma pessoa que se importa com alguém, que tem uma capacidade de simpatizar, empatizar com as pessoas, que você é uma pessoa educada, que você presta atenção nos detalhes. Na maior parte das vezes, sente mais que as pessoas alguma coisa. E isso que diz respeito a você pode, logicamente, ser transferido para a relação com as pessoas. Na medida que você é muito sensível com você, significa também que você pode ter uma capacidade de se sensibilizar com os outros. E isso é muito fantástico. O que eu quero que fique aqui, chegando ao final dessas colocações aqui para você, é que tudo você tem que ir, ou você deveria, você é muito, você não consegue, você nunca. Todas essas falas, elas vêm carregadas de julgamentos, de dificuldade de comunicação,
de falta de assertividade, de manipulação, de generalizações. Todas as vezes que você ouvir alguma coisa muito generalista sobre você, sobre as pessoas, sobre a vida, desconfie. Toda generalização, eu tô generalizando para falar de generalização, tem que trazer uma desconfiança pra gente. As coisas não são 8 ou 80, preto no branco. Não dá para eu achar que o mesmo jeito de eu pensar, as pessoas têm que pensar, ou de eu querer me encaixar num jeito só de se comportar, de ser, de falar, no meio de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. A gente poderia dizer que existem pelo menos 8 bilhões de formas de enxergar a vida, de interpretar, de sentir. Então as coisas não são tão generalizáveis, ainda mais quando a gente está falando de comportamentos, de pessoas, com uma complexidade que cada um de nós tem e é. Essas falas são falas empobrecidas sobre algo que, na verdade, é uma pepita de ouro, é uma mina de ouro. E eu só consigo pegar aquela pepita, ouro extraído ali do seu natural, do seu ambiente, tá sujo, tá todo... Se eu olhar para ele e entender o que ele é e fazer ali a sua depuração. E o exercício do vídeo de hoje é exatamente essa depuração de um olhar, porque no seu dia a dia, nas conversas que você tem aí, certamente nas coisas que você ouve, existem falas passadas sobre você. Existem as pessoas que são bem legais, elas emitem coisas positivas, ai, você é tão alguma coisa, mas existe também essas falas que querem negativar, querem demonizar uma qualidade, uma característica sua, na verdade, que não é uma característica demonizável ou negativa, porque certamente existem muito mais coisas boas do que coisas ruins a seu respeito. Desejo que esse vídeo tenha chegado até você como uma abertura de olhar, como de fato uma nova perspectiva, um óculos, uma lente que te ajudou a se enxergar diferente, a se ver diferente, a pensar diferente sobre você mesmo. Lembrando que decisão profissional tem a ver com características que você observa que tem, são suas qualidades que podem ser potencializadas, e aí você pode enxergar que qualidades são essas e em que profissões, em que tipo de trabalho diferente de profissão, que atuações no mercado de trabalho essas suas qualidades caberiam muito bem. Que espaço no mercado de trabalho que abraçaria isso que você é. Então, tome nota sobre isso, vá se reparando, se conhecendo e vamos desmistificar, né? Que autoconhecimento aqui nada mais é do que prestar atenção em si mesmo, tal como quando nós namoramos, nós estamos em relacionamento com alguém, uma amizade, e a gente vai ali fazendo perguntas para descortinar, para conhecer os interesses daquela pessoa. Então, namore a si mesmo. É o resumão do vídeo de hoje. Beijo, fui, curte aí pra mim. E aí você pode também comentar aqui embaixo, caso você não tenha gostado de alguma coisa que eu falei, eu não tenha concordado. Me permite saber, dá um like se foi legal, se te ajudou de alguma forma, compartilha com quem precisa. E também pode dar um dislike se isso for interessante pra você. E se você quiser me contar o porquê, eu tô aqui pra te escutar. Eu leio cada comentário. Beijo, até a próxima.